Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda. Porque essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e o mar, eu sou o céu e o fim, e o meu amor é imensidão. Bom dia para você que está aí do outro lado da telinha. Eu não sei onde você está. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, porque nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 11 da manhã, no nosso Tarobá Cidade. E hoje é o Tarobá Cidade do nosso Sextou. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, véspera de feriado. Amanhã é feriado, 7 de setembro, né? Sabadão, né? Coincidiu aí cair no sábado, mas a gente está aqui hoje num clima muito gostoso, com esse vozeirão sertanejo de qualidade que a Dani Palsic daqui a pouquinho vai falar um oizinho pra gente. E hoje, gente, não sei se você sabe, é dia do sexo. Então a gente resolveu fazer um programa bem reflexivo para você responder a seguinte pergunta: será que o sexo ainda é um tabu? Né? A gente já pode afirmar dizendo que sim, e aí a gente vem na pergunta do porquê ainda é o tabu, mas tem gente que acha que não é. Então, essa é a discussão de hoje. Como a gente lida hoje em dia com esse assunto de uma forma aberta, saudável? Como os pais devem orientar os filhos, conversar com seus filhos, principalmente os adolescentes, nesse tema que é tão importante. Hoje a gente vai ter convidadas, só mulheres aqui, falando um pouco sobre educação sexual, comunicação entre gerações, né? Porque há sim conflitos de gerações em tudo e no sexo não é diferente. E como a gente constrói um diálogo que promova o respeito, a saúde e o bem-estar. Eu quero a sua participação lá no Instagram do nosso programa, que é o @tarobacidade_londrina. Manda lá sua mensagem pra gente. Se você quiser, pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 3315-1313. E hoje aqui tem uma galera jovem acompanhando a gente também, que eu não posso deixar de citar. Olha só que gente linda que está aqui com a gente, são os alunos do Colégio Castaldi, que fica lá no Jardim Bandeirantes, Avenida Arthur Thomas, passo sempre em frente ali, bem-vindos, eles que são do 4º ano, né, do ensino médio, eles me explicaram, né, o ensino médio são 3 anos, mas como eles fazem o curso técnico, tem 1 ano a mais e estão aí fazendo o tour aí pelo nosso Grupo Tarobá, conhecendo toda a nossa estrutura e agora também acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso Tarobá Cidade. Então, para vocês aí que estão aí nos bastidores, para vocês que estão em casa, para vocês que estão no restaurante, na clínica médica, no laboratório, enfim, aonde você estiver, lá na França, lá no Japão, acompanhe a gente, porque o nosso Tarobá Cidade do Sextou está só começando. Idade não é documento. Idade não é documento, inclusive para a gente poder falar de sexo abertamente, de uma forma educativa, principalmente quando somos pais e filhos. Como a gente aborda isso? Quem conversa com a gente hoje é Jaqueline Nogueira, sexóloga. Bem-vinda, Jaque. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Uma honra. Eu já entrevistei a Jaqueline o ano passado. A Ana Paranzini, falei certo, Ana? Sim. Orientadora, né, de mães e pais e psicóloga, né? Tá aqui com a gente hoje. E a Kessia Fonzar, nossa, cada sobrenome chique, que é psicóloga também, né? Especialista em psicoterapia infantil. Obrigada, Meninas, Patrícia. eu quero abrir. E Dani Palsic, querida, bom dia, obrigada. Tava com saudade de você. Saudade também, né? Que alegria estar aqui com vocês novamente na TV Tarobá. Você que saiu da fumaça de Arapongas e veio pra fumaça de Londrina. Exatamente. E tossindo no meio do caminho, né? Eita. Mas com o coração cheio de alegria de estar aqui mais uma vez na TV Tarobá. Obrigada, Dani. Vamos responder, então, a pergunta inicial. Jaque, sexo ainda é tabu?
Sim. Né, já tem bastante desconstrução, hoje se fala mais, hoje também com a rede social tem mais acesso, mas ainda é um tabu, né? Hoje a gente ainda atende casais, mulheres mais velhas que vêm trazendo dificuldade, sofrimento lá da infância, porque não teve uma educação sexual satisfatória, né, e tal. Você concorda, Ana? Eu acho que o que a gente tem que pensar, que a gente sempre fala com os pais na clínica, é que a educação sexual ela precisa acontecer de forma natural na vida de uma família. E, de preferência, começar na infância. Para que daí, quando chega na adolescência, que é o período mais desafiador, de descobertas, eles já tenham passado por algum conhecimento a respeito do sexo, da sexualidade, das relações que vão se estabelecer dali para frente. Mas também isso eu não quero assustar os pais de adolescentes. Nossa, não falei sobre isso, não conversei. Pode resgatar. E muitas vezes os pais precisam rever a própria educação sexual deles para que eles consigam, então, fazer a educação sexual dos próprios filhos. Quanto mais natural for, melhor. É difícil, é um tabu. É difícil. Com certeza. A Kessia concorda que sexo é tabu. Sim, concordo. Ainda hoje, por mais que tenha internet, tenha muitas pessoas falando sobre, os pais têm receio de falar com os filhos. Qual idade vou falar? Então, quem não começou na infância, qual que é a idade certa? Né? Saiu ali dos 12 anos, passou pra frente, falo, não falo, como eu falo? Inclusive, eu preciso fazer um parênteses, meninas, porque a gente, né, teve dificuldades de encontrar pessoas, principalmente pais, né, para estarem com a gente aqui. Então, a gente notou só pela produção, né, desse tema hoje para a gente trazer aqui para vocês. Por isso que nós estamos com um sofá técnico hoje aqui, né? Porque como é difícil, né, já que eu te interrompi. Pode completar. Sim, até é um alerta, porque assim, né, como a gente falou aqui, ressaltou da internet, se a gente não abre esse espaço dentro da nossa casa, no diálogo com os nossos filhos, eles vão procurar outro tipo de informação, que às vezes não é a informação correta. Então, não é muito mais fácil que a gente, às vezes, procure ajuda, né? Terapia, para como a gente falar isso com os nossos filhos, para que eles ouçam primeiro de nós, confiem em nós e a gente comece esse assunto dentro da nossa casa. Primeiro, a gente precisa se resolver, né? Até pegando a sua primeira fala, da nossa sexualidade, de como nós fomos educados, porque às vezes as gerações mais antigas não tinham isso em casa. Não tinha, né? Era muito mais tabu ainda, muito mais velado, era até proibido, né, se falar. Então, hoje a gente já vê que a gente trabalha nas escolas, às vezes com a conscientização, né, com consentimento do corpo, porque isso é super importante. Às vezes a gente não quer falar para os nossos filhos, mas a gente tem que também lembrar que educação sexual previne abuso sexual. Né? Então, assim, ensinar os limites, ensinar sobre o próprio corpo, até onde vai o consentimento, né? Para vocês que trabalham com os pais, vocês têm assim uma idade assim exata para falar, a partir de tal idade vocês podem começar a falar sobre isso? Na verdade, eu não gosto muito de determinar isso e também gosto de que os pais façam um convite. Às vezes os pais pensam, eu vou só falar com o meu filho, criança, quando ele perguntar. E a gente fala que não, que a partir do momento em que você está dando banho para a criança, você está ensinando quais são as partes íntimas da criança, você já está fazendo educação sexual. Agora, a gente pode pensar, retomando um pouco para a adolescência, quando nós começamos a perceber que existem questões de paquera, do crush, é o momento de começar a abordar essas relações. Porque em algum momento, os adolescentes, eles começam a avançar um pouco mais na intimidade. O que antigamente, e aí o que fica diferente entre as gerações, eles saíam, por exemplo, os meus pais, saíam, iam para o cinema, pegavam na mão. Isso era o auge. Hoje, nós já sabemos e temos consciência que a iniciação sexual ela está acontecendo cada vez mais cedo. E isso precisa de uma conscientização, tanto da família, para fazer as intervenções necessárias, e também do adolescente. O que significa você trocar uma intimidade com uma outra pessoa? O quanto isso pode afetar o seu corpo, a sua vida. Precisa ter responsabilidade. E complementando a fala dela, né? Essa relação que os nossos pais, a gente saía, pegava na mão, hoje eles estão pelo celular.
pesquisas já que essa nova geração também tem a tendência de não se relacionar fisicamente, mas online. Então, eu estava até numa convenção sexta-feira passada em Curitiba e foi abordado isso, uma pesquisa recente, que essa geração mais nova, ela não está se envolvendo sexualmente, fisicamente, mas online, que aí tem um outro problema. Né? Vem pornografia e muitas outras coisas que nós precisamos estar alertas em relação ao que o nosso filho também está vendo online. E, Kessia, por que será que é tão difícil, né, a gente encarar com naturalidade? Por exemplo, vou comparar com a educação financeira, né, que hoje em dia se prega tanto, né, nos Estados Unidos isso já faz muito parte, aqui no Brasil as escolas introduziram, inclusive, essa disciplina, porque sentiram que as pessoas também têm essa dificuldade com o dinheiro, mas quando se relaciona com o sexo, não existe essa mesma naturalidade. Eu acho que, como as meninas falaram, primeiro porque ainda é um tabu. Então, assim, a gente não tem muito bem resolvido. Então, se os meus pais não falaram isso tranquilamente comigo, vai ser difícil para mim falar com meu filho. Só que a gente precisa tentar mudar isso. Então, a partir do momento que você entende que, poxa, eu não sei falar disso, eu vou buscar orientação, aí eu começo a falar com ele. Então, assim, ainda não é tratado com naturalidade, mas vem melhorando. Então, assim, a gente já encontra famílias que querem saber como fala, qual idade que eu vou começar a falar. Apesar de não ter certo e errado, depende muito da sua criança. Às vezes a sua criança, o seu adolescente, está envolvido num ciclo de amigos que já está mais para frente, vamos dizer assim. Então você vai precisar orientar ele. E às vezes a gente está falando de adolescente, mas às vezes a criança, antes dos 10 anos, aconteceu alguma situação na escolinha lá, e que nem você falou, né, Ana, que tem a ver com paquera e tudo. Às vezes é o gancho aí para você introduzir o assunto. Exatamente. É só você fazer uma pesquisa rápida ali para saber quem que pai e mãe conversou. Né? A gente já fica... então, os pais precisam entender que essas situações inusitadas que surgem, elas são uma oportunidade para que se reporte a isso, né? Para que fale sobre sexo, sobre sexualidade. E como a Jaque falou, a internet hoje ela é um caminho aberto para que várias coisas aconteçam. Sim. Então, os pais precisam saber o que acontece no telefone dos filhos. Tanto assim, da criança, do adolescente se expor, tanto de acontecer coisas mais sérias. Assim, eu tenho que saber o que está passando no telefone do meu filho. E para isso eu preciso ter um bom vínculo com ele. E o tipo de estímulo que ele está tendo ali naquele celular, né? O que ele está falando. Porque a gente não consegue ter um controle de quem está totalmente atrás da tela, né? Sim. A gente vê aí que hoje... A pedofilia, ela tá na internet e a criança às vezes acha que está conversando com outra criança. Exatamente, é o que mais acontece. Dani Paulsic, vamos colocar você no papo também, minha querida. Com certeza. Como é que você vê tudo isso hoje? O diálogo sobre sexo, é tabu, não é? Como é que você enxerga isso? Eu acho que os pais, eles devem ser amigos dos filhos. Eu acho que os pais, eles devem, assim... Claro que eu também penso que criança não namora. Eu tenho esse pensamento. Eu não sei se vocês vão de convir comigo ou se o pessoal de casa, mas eu tenho esse pensamento. Criança não namora. Você tem filhos? Não, ainda não. Mas a gente sabe que é inegável que agora tudo está indo mais rápido do que a gente imagina, né? Mas eu acredito também o que você comentou a respeito das intervenções dos pais terem acesso ao que os filhos estão vendo, né? Hoje, com a geração que tá tudo de mão beijada, tá tudo na mão, né, das crianças, enfim. Então, eu acho que os pais têm que estar muito de olho aberto nisso. E essa questão do relacionamento virtual, gente, pode ser um problema até da continuidade da espécie futuramente, mesmo que seja um relacionamento normal, né, que não envolva pornografia. As pesquisas mostram que não estão tendo relacionamento, que eles estão preferindo não se relacionar. Essa geração nova está preferindo não se relacionar, porque se relacionar com o outro dá trabalho. Ela falou, exige responsabilidade, né, consentimento. Então, eles estão preferindo ficar no online. É uma pesquisa. O Sebrae gerou essa pesquisa, apresentou para nós nesse congresso, que é a tendência dessa última geração agora. Isso a gente está falando de pessoas de qual idade? De 14 para cima, que vai ser 14 para cima.
Sabe uma coisa bacana que eu penso que talvez os adolescentes, né, precisam também ter uma clareza muito grande? Às vezes não tem a disponibilidade de conversar com a própria mãe ou com o próprio pai, com uma pessoa de família. Mas precisaria talvez encontrar algum adulto de confiança para trocar ideia, para falar sobre tudo isso. Porque quando a gente pensa da educação sexual, a educação sexual nada mais é um momento de você ensinar um pouco a vida como ela é, da mesma forma como você está ensinando os seus filhos, olha, não pode roubar, não pode enganar os outros. É mais um momento de aprendizado. E eu gosto muito quando os pais conseguem fazer, porque é nesse momento que eles vão passando os valores éticos, morais, de respeito ao outro. Por exemplo, eu tenho um filho adolescente, ele tem 16 anos, e aí eu converso com ele sobre todas essas questões, e uma das coisas que eu falo muito para ele, mãe, olha, eu vou levar fulana no cinema. Então, hoje ele tem abertura para contar onde ele vai, o que ele está fazendo. E eu falo, antes mesmo de falar sobre sexualidade, e que já está num ambiente de contexto que começam as paqueras, os namoros, eu falo assim, filho, não é não. Exatamente. Não é não. E você não vai fazer nada que ela não queira, muito embora você precise de muita responsabilidade. Então, essa é uma frase clássica minha. Eu olho para ele, não é não, mãe. Eu falei, exatamente. Porque isso é ensinar o respeito pelo outro. E tem uma outra coisa também que eu falo, e que eu acho isso muito bacana, eu falo assim para os adolescentes, se acelera o seu coração, no sentido de que você talvez esteja fazendo algo errado, presta atenção no seu sentimento. Se aquele sentimento te trouxe um desconforto, epa, pera lá, eu preciso refletir melhor sobre isso. Gente, que papo bom, hein? Já me vieram várias perguntas na cabeça. A gente vai continuar esse papo aqui, mas agora eu quero falar para você que é tutor, que é mamãe e papai de pet. Você sabe daquele lançamento que eu tô falando, né? Os biscoitos Special Dog Ultra Life. Dá uma olhadinha no VT e coloca seu cachorrinho na frente da TV para você ver que ele também vai ficar com vontade. Roda aí. Chegaram os deliciosos biscoitos assados Special Dog Ultra Life. Combinação perfeita de ingredientes saudáveis e muito sabor. Seu cãozinho também merece esse carinho. Nas versões frutas vermelhas, banana e chia, aveia e mel. Special Dog Ultra Life. Ingredientes para uma vida ultra saudável. Para você saber mais, você já sabe, né? Onde você compra esses biscoitinhos maravilhosos. Acesse o site da Special Dog, specialdog.com.br/onde comprar. Lá você vai encontrar uma loja bem pertinho de você. Special Dog contém carinho. E agora a gente vai fazer um intervalo comercial com a Dani Palcic fazendo aquele som gostoso. Eu tô sabendo que a galera já ensaiou coreografia ali atrás e a gente volta já já no nosso Tarobá Cidade ao vivo. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. Nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar lá pra Torre Eiffel, onde você sonhou noivar. Faça amor contigo no banco. Meu coração está em suas mãos. E não me deixes cair. Você sabe que estou preso em suas mãos. Te envio poemas de meu punho e letra. Te envio canções pra que você entenda. Te envio minhas fotos pra que você me veja. Não estamos juntos, mas tenho certeza
eu espero que nunca se esqueça que o meu coração está em suas mãos. Cuidado, cuidado, que o meu coração está em suas mãos. Eita, mulher que sabe soltar a voz, que é a Dani Palsic aqui com a gente hoje no nosso Tarovacidade do Sextou, que volta ao vivo agora para o nosso bate-papo sobre sexo. E por falar nisso, eu quero que você pare tudo agora, você que está com dificuldades na hora H. Então escuta esse recado. Que alegria estar de volta para a gente falar do sucesso que está sendo o Alfa Grego. Eu sei que muitas vezes você precisa de ajuda, mas para o homem é difícil tocar nesse assunto. Se o assunto é futebol, se é pescaria, fala, conta vantagem. Agora, quando mexe naquela ferida, que é o desempenho sexual, a disfunção erétil, e olha, tem um engano. Para quem acredita que isso só tem a ver com a idade, só quando você chegar a 60, 70, não. Tem muitos jovens com problema de ereção, de disfunção. Cuidado, cuidado. A gente sabe que hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, noites bem dormidas, gente que está com diabetes, com pressão alta, tudo interfere. Mas se você está acompanhando agora, precisa de ajuda, experimente o Alfa Grego. Esse é o azulzinho melhor amigo do homem. Não te dá efeito colateral, não causa dependência, você usa ele em meia hora e já sente a transformação. Ele tem uma ação vasodilatadora que é aumentar o calibre das veias, sem afetar o coração. Vai mais sangue, o homem fica mais rígido, mais viril. Meu amigo, eu digo que fica igual um nó de pinho e você demora mais, reduz o estresse e a ansiedade. Ó, faz o seguinte, experimente o Alfa Grego, depois se conta. Você vai ligar agora, tem 60% de desconto e eu entrego no seu endereço. 0800 278 0025, peça agora, Alfa Grego. Sabe o que é legal? Se você ligar lá no 0800 278 0025, você vai receber na sua casa. Você não vai precisar passar por algum constrangimento de comprar algum produto na farmácia. E você ouviu? 60% de desconto. Você recebe junto um kit sedução, um massageador e um smartwatch de brinde. 0800 278 0025. Eu vou repetir para você, porque afinal de contas, como a gente está falando aqui, sexo é vida, gente. 0800 278 0025. Bom, Jaque, já pegando o gancho aí, né, do produto, dessa questão da impotência sexual, da disfunção erétil, o sexo é o tabu entre adultos também, não só quando a gente fala com os filhos, mas às vezes o próprio casal não se comunica e acaba interferindo no desempenho. Sim, falta esse tipo de diálogo. Eu sempre abordo assim, por que a gente fala sobre a educação dos filhos, a gente fala sobre finança, a gente fala sobre problemas, sobre como vai educar religiosamente e por que a gente não fala sobre as nossas expectativas sexuais, sobre o que a gente gosta, sobre o que a gente não gosta. Se a gente tivesse esse diálogo dentro do nosso relacionamento, isso já facilitaria muito a nossa vida sexual ali entre casal. Então, a maioria das pessoas que eu atendo, que vem procurar melhorar a sua qualidade de vida sexual, porque hoje eu só atendo casais, né? Ah, sim. Para essa melhora, para, às vezes, potencializar. Porque eles sempre vêm assim, nunca eles vêm falando que é um sofrimento, é sempre só para melhorar. Né? Ah, entendi. Mas, às vezes, por trás, tem muitas outras coisas que falta o básico ali, que é o diálogo. Qual é a principal queixa que você ouve? Sim. É falta de desejo sexual da mulher. Ah, é principalmente da mulher. Da mulher. Relacionada, geralmente, à sobrecarga, quando a gente vai ver a sobrecarga mental, a sobrecarga de funções, né? Que ela não consegue ali ter um tempo para ela mesma e relaxar e conseguir pensar nisso. Uhum. Vai deixando lá o sexo, a vida sexual, como último assunto. A Jaque atende casais e as meninas aqui, a Ana e a Kessia, atendem pais e mães, daí o casal como pai e mãe, e os adolescentes também vocês atendem? Isso, crianças e adolescentes. E o que você ouve, Kessia, do adolescente, por exemplo?
Tem diversas coisas que a gente escuta deles, mas eles têm muita curiosidade sobre. Então, assim, chega numa idade que eles querem saber sobre o próprio ato em si, eles têm curiosidade e aí eles têm dificuldade de falar com os pais, então buscam na internet ou tem a roda de amigos ou amigos. E aí, assim, isso é bom porque se eles não conseguem falar com os pais, ao menos eles têm alguém para falar, mas ao mesmo tempo é ruim porque falta a informação certa. Mas é correto, lógico, vocês são profissionais, são técnicas, mas é porque também está faltando informação em casa, tipo, o pai não tem coragem de falar e encaminha para a psicóloga cumprir esse papel? Sim, é preciso que, assim, se eu não consigo falar, eu procure um profissional que fale. Seja um psicólogo ou um ginecologista, porque as meninas, quando iniciam a vida sexual, precisa. Mas eu tenha alguém que informe o meu filho. O correto, lógico, são os pais, porque eles têm os melhores vínculos com as crianças. Se não tem, precisa estabelecer, porque a gente fala de muitas coisas. Por exemplo, crianças, adolescentes que às vezes tem ali, tá namorando ou tá ficando, e aí o parceiro já iniciou a vida sexual e quer, né, que a parceira também tenha, mas ainda não é a idade, mas ela quer agradar o parceiro. E se ela não tem um próprio valor de si mesma, se não tem informação, ela acaba agradando o parceiro e não a si mesma. E é algo tão íntimo, né? Iniciar a vida sexual de uma menina. Então, se eu converso com a minha mãe, com o meu pai, eu consigo entender mais sobre isso e talvez tomar uma decisão diferente. A Ana tem filho de 16 anos. Eu tenho 2 adolescentes, um menino de 16 e uma menina de 15. Tem mães dos amigos ali que pedem para você conversar? Olha, por incrível que pareça, não. Nunca falaram isso, mas eu também concordo que seria uma função de pai e mãe. Mas eu acho bacana, assim, sempre pode ter a tia legal, a mãe do amigo, que às vezes eles compartilham um pouco mais, se sentem mais à vontade. Então, até quando os pais nos procuram, o nosso objetivo é capacitar os pais para que eles consigam abordar, mas a gente também vai olhar para o adolescente. Então, pera lá, vamos analisar melhor essa situação? Como você acha que seria, né, a melhor forma de agir? A gente faz muito o trabalho de conscientização do próprio adolescente. Nós não temos a função de dizer faça, não faça. Não é o nosso papel. Mas nós precisamos fazer com que o adolescente se torne consciente para tomar fazer a melhor escolha, a melhor decisão. Porque no caso do seu filho não é não, para a filha o que é que você fala? A mesma coisa. E aí, quando eu falo não é não, o que eu estou ensinando? O assentimento, tanto para um quanto para outro. Porque, às vezes, a gente fala assim, então é importante fazer educação sexual para prevenir abuso. Na adolescência, para prevenir relações abusivas. Porque o abuso sexual, ele é feito de um formato, mas, às vezes, eu me relaciono, eu namoro com uma pessoa que é abusiva. E às vezes acontece o que a Kessia falou, que aí o namorado já iniciou a vida sexual, a namorada não, mas ela acaba fazendo para agradar, né? E o que a Kessia falou é muito importante porque, por exemplo, cuidado com a menina. De ensinar a menina. Se a gente tivesse esse cuidado com a menina, hoje muitas mulheres não estariam sujeitas a estar em relações sexuais no casamento só para agradar. Porque isso teria começado esse empoderamento, esse autoconhecimento, essa autovalorização lá na adolescência. Arrasou, amei. Vamos chamar agora a Laís Magalhães, que está lá no nosso departamento de jornalismo, com as notícias fresquinhas e cheinhas de fumaça. Laís, fala pra gente, que foi para mim a notícia do dia ontem, as pessoas me perguntavam muito. Afinal de contas, essa nuvem sobre o céu de Londrina é nuvem. Ó, Laís, você está aqui atrás de mim, menina, perdão. É nuvem de chuva ou é nuvem de fumaça? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem nos acompanha. Olha, Paty, é nuvem de fumaça, fumaça das queimadas aí na região norte e central do país, Patrícia. E aí a gente conversou um pouquinho, né? Nós falamos e nós vemos também na rua, conversando com outras pessoas, essa questão da chuva também. Então, essa fumaça impede a chuva de chegar? Não impede, viu, Patrícia? O que impede a chuva de chegar é realmente as temperaturas altas, a onda de calor. E agora a chuva não está chegando em Londrina, mas o Instituto Nacional de Meteorologia, ele emitiu aí, né, um alerta amarelo para chuvas de até 50 milímetros aqui na região. E a gente está no impasse, é uma novela, viu, Patrícia? A gente não sabe se vai chover ou se não vai chover. Sabe por quê? Porque nós falamos com o CIMEPAR também, né, que é o sistema aí próprio do Paraná
para ver as condições meteorológicas e eles não prevêem chuva para os próximos dias, enquanto o Instituto Nacional de Meteorologia prevê sim essas chuvas. Então a gente tem que acompanhar ao longo do dia para ver como fica. Ontem teve alerta amarelo aí passando por Londrina, mas hoje, se a gente conseguir perceber aqui no site do Instituto Nacional de Meteorologia, esse alerta amarelo faz uma curvinha aqui em Londrina e pega só a região, essas regiões aqui, ó, mais no norte do estado. Então, por enquanto, sem previsão de chuva aqui para Londrina e temperaturas altas para os próximos dias, viu? Essa temperatura mais amena aí, o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, eles explicaram pra gente que essas temperaturas mais amenas são causadas aí pela chuva que alcançou a região oeste do estado, mas não tem previsão de chuva para a região norte, não pega então Londrina, Patrícia. E voltando, esse cinza, céu cinza aí que encobre toda a nossa cidade é fumaça, Paty. A gente tem que lembrar, né, Laís, que são sistemas meteorológicos e às vezes são sistemas diferentes, né? O CIMEPAR avalia de um jeito, o INPE de outro jeito. O fato é que o celular até está ficando doidão, porque o de um prevê chuva, o de outro não. Mas vamos aguardar e rezar mesmo para vir uma chuvinha. A Laís tem mais uma notícia para gente. Sim, Paty, uma notícia aqui de Londrina. Olha só, o vestibular da UEL está chegando. As inscrições terminam, inclusive, nesta segunda-feira. E a UEL tem um projeto super legal aí para estudar essas obras literárias que caem no vestibular, Paty. É um estudo aí que acontece semanalmente na Biblioteca Municipal, Paty. Então começa já nesta segunda-feira, às 6h30 da noite. E no nosso portal tarobá.com.br nós colocamos todo o calendário. Então, quem quiser conferir, quem quiser participar, não precisa fazer inscrições, é gratuito. É só acessar tarobá.com.br para conferir mais informações. Aliás, Laís, coloca lá na página inicial do portal, se for possível. Tem notícia também, que eu sei que tem muita gente se perguntando sobre questões políticas aí, né? O candidato Barbosa Neto teve a candidatura impugnada. Acessa lá o nosso portal, tarobá.com.br, para você saber disso e muito mais, e que você vai ficar muito bem informada. Essa notícia aí. Laís, muito obrigada pelas informações. Tchau, Paty. Obrigada. Gente, vamos fazer um intervalinho comercial com música boa e a gente volta no último bloco para a gente fazer um fecho aqui do nosso bate-papo sobre o Dia do Sexo. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir, mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz. Por um gole a mais, foi nessa hora que eu me vi ali cercado, feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Aí que o show começou e a vergonha dela sumiu. Quando virou melação, minha superação escorregou e caiu. Meu olho derramou saudade. Vi beijão e passada de mão que eu não queria ver. Pior que ela foi covarde. E passada de mão que eu não queria ver. Tcharaná, tchararararara, tcharaná, tchararararara.
Tarobastidade de volta ao vivo no nosso último bloco aqui do nosso programa, muito bacana. Eu queria dar um recadinho para você que está acompanhando a gente. Vai ter um bazar do desapego. Vou pegar aqui as informações. Meu querido Leirton Marques que mandou pra gente. Eu falei, Leirton, vou divulgar para você, ó. Hoje vai começar, né? Das 14 às 19 horas. Amanhã, feriadão, vai ter das 9 da manhã às 8 da noite. E no domingo, das 9 da manhã às 17 horas. Sabe onde vai ser? Vai ser na Capela São Judas Tadeu, lá no Salão de Catequese. A Capela São Judas fica na rua Benjamin Jorge, número 129, lá nos fundos da igreja. Gente, parte da renda vai ser revertida para a própria capela, tá? Então, se você gosta de bazar do desapego, ó, o famoso brechó, você acompanha lá hoje, amanhã e domingo. Você vai ter looks bacanas com precinho bem legal também. Vamos continuar aqui a nossa conversa com as meninas. Eu amei a sua fala final antes do outro bloco, porque às vezes são pais frustrados e às vezes passam isso para os filhos, né, Jaque? Quer dizer, como é importante a gente falar, a gente ser saudável, conhecer o nosso corpo, se resolver internamente, para a gente também ser um pai que vai poder passar essa informação sobre o sexo de uma maneira bem natural. E se a gente não teve esse tipo de informação, a gente agora procurar ter essa informação para quebrar o ciclo, para que os nossos filhos tenham a informação, né, certa e correta, para que não continue esse ciclo. Isso é muito legal, porque sexo bom faz parte da vida das pessoas. Vocês falam isso também para os adolescentes? Sim, com certeza, né? Eu acho que o sexo é vida, faz parte da intimidade de um casal, e quebrar esse ciclo. Então, assim, se eu sou uma mãe que eu tenho dificuldade com a minha sexualidade, eu vou transpassar isso para o meu filho também. E talvez essa imagem de sendo algo bom, saudável, respeitoso, eu não consiga transmitir. O que você diria para os pais, que está faltando, assim, para, de repente, assim, sabe, fazer uma virada de chave para que tudo flua dessa maneira natural, como a gente está falando? Conversar. Pergunta, inicia de uma forma leve, procure saber o que eles já sabem, orientar. A conversa é a base ali, um bom diálogo com o adolescente vai deixar ele mais tranquilo. E assim, um adolescente que inicia na fase certa, se sentindo bem com ele mesmo, com boas orientações, vai ser um adulto tranquilo e vai passar para a próxima geração. Agora, se já acontecer errado no início, né, O contrário disso acontece muito, por exemplo, o adolescente não teve, os pais têm dificuldade de falar. Hoje em dia acontece aquela coisa do pai levar o filho, às vezes, para ter uma iniciação sexual, às vezes com uma profissional do sexo, por exemplo. Isso ainda acontece, que antigamente era bem comum isso, né? Eu acho que ainda acontece, né? Mas isso mostra o quanto os valores e aquilo que está sendo ensinado talvez possa ser revertido. Eu acho que é um momento de descoberta da própria pessoa e não necessariamente uma imposição, né? Porque talvez aquele adolescente não queira, não esteja preparado, ele tenha pensado num momento especial, às vezes ele quer se guardar para um casamento, para uma única pessoa, e está tudo bem, né? Eu acho que cada pessoa vai trilhando o próprio caminho, isso que é importante. Então, essa consciência é que a gente precisa construir na vida, desde a criança, adolescente e até na vida adulta. A religião ainda influencia? Sim, a religião influencia muito, né? Por quê? Tanto do lado positivo, em alguns aspectos, como do lado negativo. Porque como ela veio falar dessa linha da iniciação sexual antes, a igreja hoje ela também tem o papel, às vezes, de colocar para esperar, para você se preparar, para que você tenha o sexo com responsabilidade, na hora certa. Então tem esse papel positivo também, como também tem o papel opressor, no caso de mulheres mais velhas, por exemplo, né? De relação que a gente vê, não pode sentir prazer, é só para servir, é só para procriar. Então tem os dois lados, tanto positivo como negativo. Gente, olha, que papo que rende ainda. Cada hora vem, né, uma vertente assim pra gente abordar.
Eu gostaria de agradecer muito as meninas, né, a Kessia, a Ana e a Jaque por, né, virem ter essa coragem de falar. Elas são profissionais na área, mas a gente sabe que nem todo mundo quer falar sobre isso, porque sim, vamos responder a pergunta, sexo, infelizmente, ainda é um tabu. Eu quero dar um recadinho, gente, amanhã no Guest, eu e a Maica estaremos lá com o Gustavo Godoy, a gente que gravou ontem, olha, ele postou no Instagram lá no R2. O programa começa que horas, Su? Amanhã o Guest? 11 horas. 11 horas da manhã, então acompanha lá, vai ter uma entrevista bem legal comigo e com a Maica, mas também tem muito mais coisa, porque o Gustavo Godoy não para. Ele veio de uma gravação, depois dessa ele foi para outra gravação, então não perca, Guest amanhã às 11 da manhã. E agora quero conversar com a minha querida Dani Palcic para saber, Dani, da sua vida, como é que anda aí a sua agenda. Vamos mostrar o Instagram dela, porque ela tem muita agenda, gente. Instagram, @Dani Palcic, cantora, já segue aí, tá? Nosso telefone para contato é DDD 43 99662 5048. Vou deixar a agenda do fim de semana, tá? Tá bom. Então, nessa sexta-feira, hoje, estaremos aqui em Londrina, no restaurante Minas de Ouro, a partir das 19h30. Amanhã, feriado, estaremos em Faxinal, na Winchester Espetos. E no domingo, dia 8, estaremos no restaurante Churrascaria do Tchê, em Rolândia. Conheça mais o nosso trabalho, segue a gente lá. Ai, que legal. A Dani, que é a segunda vez que vem, a primeira vez que ela vem nesse novo cenário nosso aqui, sempre muito bem-vinda, Dani. Eu que agradeço. Antes de encerrar, queria deixar minha mensagem final aqui para vocês, dizer o seguinte, né? Assim como a gente acha que teve dificuldade até nos convidados, né, pra gente falar sobre o assunto, às vezes o pessoal que está acompanhando fala, nossa, né, vai falar disso na televisão? É muito importante nós, como comunicadores, também trazer esse tipo de assunto, porque a gente também fala de uma maneira muito responsável e muito respeitosa, assim como todos os dias no nosso Tarobá Cidade. Então eu convido você a acompanhar a gente de segunda a sexta às 11 da manhã. Nós estamos ao vivo pelo YouTube da Tarobá também neste momento, tá? Nossa transmissão de toda a programação local da Tarobá está no Tarobá Oficial. Então você acessa lá o Tarobá Oficial, clica em Londrina, né? Para você que é da nossa região, porque tem a programação de Cascavel também. E aí você pode acompanhar. Se você não pode assistir pela televisão, acompanha a gente pelo YouTube, Tarobá Oficial. Você também pode acompanhar pelo Facebook da nossa página oficial, Tarobá Londrina e Tarobá Oficial, e também no nosso portal, tarobá.com.br, tá bom? Obrigada, Jaque, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade para a gente estar, né, desmistificando aí esse assunto, né? Obrigada, Ana. Por nada, estarei à disposição. Sempre bem-vinda. Obrigada, Kessia. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Vamos encerrar este Tarobá Cidade com muita música boa, agradecendo a Dani Palcic, agradecendo você de casa. Agora, Fabinho Guilhem vem aí com as notícias desta sexta-feira no Tarobá Notícias. E se Deus quiser, eu volto segunda-feira às 11 horas. Um beijo, fica com Deus e até segunda. Que Deus abençoe o seu lar e a sua família. Quero mandar um beijo para a Natália Santos, que me produziu para vir hoje aqui no programa. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Deus diz pra você aí de casa: restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a